Abrir a nossa Bíblia em Números capítulo 33. Números capítulo 33. Nós vamos continuar onde nós paramos a nossa última aula desse curso. Nós vamos entrar no Monte Sinai a partir de agora, a 12ª jornada, que é o deserto do Sinai. Números capítulo 33. E o versículo de número 15. Números 33 e o versículo de número 15. Aí tem todas as jornadas, desde a primeira até a última, que é a 42ª. Mas nós vamos ler o 15 hoje, que é a 12ª. E partiram de Nefidim, e acamparam no deserto do Sinai. Nós chegamos a falar, na nossa última reunião aqui, do curso, sobre o deserto do Sinai. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que o povo saiu do Egito, e eles agora vão chegar no Monte Sinai. O Monte Sinai, a gente fala deserto do Sinai, porque eles vão acampar aqui embaixo. Eles vão acampar aqui embaixo, e como eles vão ficar acampados aqui embaixo, a gente fala deserto do Sinai, mas na verdade seria Sinai. Esse aqui, a 12ª, é a mais importante de toda a jornada da nossa vida espiritual. Por quê? Porque a nossa vida espiritual ela começa saindo do Egito, igual nós já estudamos aqui, que eu saio do mundo, e eu vou andando pelo deserto até eu chegar em Canaã. Que no caso, Canaã aqui, olha, representa a maturidade espiritual também. Pode simbolizar também o rapto dos vencedores ou qualquer outra coisa, mas também representa a maturidade. Só que aqui no meio do caminho, na 12ª jornada, nós vamos encontrar o Monte Sinai. Esse monte é muito importante, por quê? Porque ele é o primeiro Pentecoste que existiu na Bíblia. Atos capítulo 2, entra aqui, ó. Quando você pega a palavra de Deus e estuda ela, o Novo Testamento, que vem os Evangelhos, depois Atos capítulo 2, que entra quando a vinda do Espírito Santo, aqui também seria como fosse o Pentecoste. Só que não é um Pentecoste igual o de Atos 2, mas seria o momento Pentecoste do povo do Egito. Por quê? Porque o povo está andando aqui, olha, eles vão andando até chegar aí aonde nós vamos falar aqui hoje, eles vão demorar mais ou menos 3 meses para chegar aqui. E aqui é Atos 2, é como se fosse o Atos 2, mas também aqui é o Êxodo, capítulo 19, que nós vamos começar a estudar. Por quê? Porque essa jornada aqui, ela começa no capítulo 19 de Êxodo e vai até Números 10. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 19. Nós vamos estudar o capítulo 19 todinho. É ele que é essa jornada aí onde eles pararam. Êxodo capítulo 19. Aí mesmo já está falando tudo que eu falei, ó. Versículo de número 1. Aí diz assim, ó. No 3º mês da saída da terra do Egito, naquele dia os filhos de Israel chegaram ao deserto de Sinai. Note que aí fala o 3º mês, né? Eu falei 3º dia aqui, mas é o 3º mês. Por quê? Porque do Egito até o Sinai, eles vão demorar 3 meses. E isso não é por acaso. Sempre quando aparecer o número 3 na Bíblia, significa sexta-feira, sábado e domingo. A sexta da paixão, sábado do túmulo e domingo da ressurreição. Toda vez que você encontrar número 3 na Bíblia, vai encontrar várias vezes. Não sei se vocês lembram, nesse domingo agora, se eu não me engano, nesse domingo agora o pastor citou que Davi, Deus deu para ele 3 escolhas. Ele podia escolher 3 coisas que acontecessem. E ele escolheu, né, ficar na mão de Deus. Mas por que foi 3? Porque tinha um anjo lá, que o anjo estava apontando para ele 3 coisas que ele tinha que escolher. Por quê? Porque sempre o 3 é a sexta-feira da morte de Jesus, o túmulo, que é no sábado, e o domingo, o 3º dia. Lógico que eu estou usando a expressão sexta, sábado, domingo, mas não existe isso na Bíblia, não. Na verdade, a palavra sexta, a palavra sábado, a palavra domingo, são nome pagão. Sexta é um Deus, sábado é outro Deus, domingo é outro Deus.
Na verdade, é primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Só que, toda vez que aparece esse primeiro e terceiro dia, representa o quê? O tempo que Deus vai fazer alguma coisa necessária na vida da pessoa, porque nós temos que passar pela cruz. Então, é sexta, sábado, domingo, que é o primeiro, segundo e terceiro dia. Por exemplo, Abraão, a Bíblia diz que no terceiro dia ele avistou o monte aonde ele ia sacrificar Isaac. E assim na Bíblia toda você vai encontrar, no terceiro dia, em Caná da Galileia, houve as bodas ao terceiro dia, sempre 3, para mostrar isso. Aqui foi 3 meses, exatamente para isso, porque a Bíblia está querendo trazer a gente que eles agora passaram pela morte, pelo túmulo e pela ressurreição. Entenderam? Aí eles chegaram aqui agora o quê? Em Atos capítulo 2, porque a Bíblia também é assim. Jesus morreu, ressuscitou, ficou no túmulo no sábado e ao terceiro dia ressuscitou. Depois, em Atos 2, vem o quê? O Espírito Santo. É uma coisa que é contínua. Então, aí eles vão chegar aqui no monte, aqui fala, ó, no terceiro mês da saída da terra do Egito. Na verdade, eles saíram dia 14 de Abi, que no nosso calendário é abril, e eles vão chegar lá no dia 14 de Sivram, mais ou menos, que no nosso calendário é abril, seria abril, maio e junho, não é isso? Eu estou enganado? Seria isso, entendeu? Aí eles saíram de lá dia 14. Por que eu sei que é dia 14? Na história não é nada, é Bíblia. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 12 que tinha que pegar o cordeiro, pegar aquele cordeiro e deixar ele 10 dias ali, observando ele. Depois pegaria ele ao 14 dia, no 14º dia, sacrificaria. Aí a Bíblia fala assim, agora vai ser o primeiro mês para vocês. Aí dá para a gente entender que dia 14, agora eles vão chegar também, é interessante que eles vão chegar no dia 14 também. Mas agora presta atenção, aqui no Monte Sinai, existe uma coisa muito interessante. Por que Deus levou esse povo para o Monte Sinai? Por que o Monte Sinai é importante? Por causa de algumas coisas que nós vamos aprender. Primeiro, lá no Monte Sinai, Deus falou com Moisés, Deus falou 90 vezes. Deus falou 90 vezes. Nós vamos encontrar na Bíblia 90 vezes Deus falando. Só que dessas 90 vezes, vai ter um momento que Deus vai falar com Moisés e Arão junto e com Moisés sozinho. Por exemplo, Deus vai falar 82 não, é 82 mesmo? É, isso mesmo. 82 vezes só com Moisés. E a restante, ele vai falar com Moisés e Arão junto. Mas aqui foi o lugar que Deus mais falou na Bíblia com alguém. Porque a gente acha que Deus fala muito, mas só que Deus tem o tempo e a hora certa para falar. Mas aqui no Monte Sinai ele vai falar 90 vezes. Você imagina 90 vezes Deus falando, porque realmente tinha algo. E outra coisa, o povo ficou acampado aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, presta atenção. O povo ficou acampado aqui embaixo. O monte está aqui, ó. Eu vou desenhar ele depois direito. O monte está aqui e o povo ficou embaixo aqui, ó. O povo ficou todo aqui embaixo. E Moisés subiu. Só que Moisés subiu aqui 11 vezes. Moisés vai subir 11 vezes. Esses números não são por acaso, porque a Bíblia, tudo nela tem um detalhe. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, tudo tem detalhe. Por exemplo, são 7 trombetas. Por que são 7 trombetas? Por exemplo, o número do anticristo na Bíblia é 666. É 666. Mas só que Deus também tem um número. O mesmo, assim como o anticristo tem o número dele lá no Apocalipse, que é 66, Deus também tem um número no Apocalipse dele, que é 777. Por que eu sei que é 77? Se você ler lá, você vai ver que vai ser 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Resumo o Apocalipse nas coisas que Deus está trabalhando. Assim como de Deus é 77, do anticristo é 66. Então os números jamais são por acaso. E são 7 também porque o 4 representa a criação e o 3 representa as manifestações de Deus. Então, quando junta eles, Deus está falando alguma coisa. Assim também, essas 11 vezes não é por acaso. Por que não é por acaso? Sabe por quê? Porque Deus, por exemplo, ele falou com Abraão 11 vezes. 11 vezes Deus falou com Abraão. 11 vezes, certinho. Por exemplo, a Bíblia fala assim, olha,
E falou Deus com Abraão. Pá, 11 vezes, uma vez. Falou Deus com Abraão. São 11 vezes certinha. E não é por acaso esses 11, sabe por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele aparece 10 vezes com o corpo ressuscitado. 10 vezes. E uma vez ele aparece com o corpo de glória para Paulo. Por exemplo, ele apareceu 10 vezes depois que ressuscitou. Ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para os 12 uma vez, outra vez, apareceu para 500 irmãos, apareceu para Tiago. Ele foi aparecendo para várias pessoas. Aí se você fizer a conta e contar tudo, vai dar 10 vezes. Mas só que ele foi embora para o céu. Mas depois ele voltou aqui na terra e se apresentou para uma pessoa, para Paulo, no caminho de Damasco. Lembra? Que Paulo caiu do caminho de Damasco, encontrou com Jesus. Lá ele estava com o corpo glorificado. Então, na verdade, novamente chega o 11. Dá 11 de novo. Se você olhar essas 11 vezes também, tem uma coisa interessante. Jesus tinha 12 discípulos, não foi? Um saiu fora, porque foi Judas Iscariotes, e ele fala que um dentre vós é um demônio. Então quer dizer que na verdade é só 11 que permaneceu. Os outros, do meio dos 12, 11 permaneceram. Então, essas 11 vezes que Moisés sobe aqui no Monte Sinai, não é por acaso. Deus não faz nada por acaso. Só que eu quero que você aprenda uma coisa aqui muito interessante. Por que o Monte Sinai, o Monte Sinai é muito importante? Existem 2 montes na Bíblia muito importantes. O primeiro monte está no Antigo Testamento. Ele é chamado de Monte Sinai. O monte do Novo Testamento é o Monte Sião. Toda vez que você encontra a palavra Monte Sião no Novo Testamento, está falando de vencedores. Por exemplo, os vencedores estão lá em Apocalipse, capítulo de número 14, no Monte Sião. O Monte Sião, que na verdade não é Sião, é Tisião no hebraico, é o Monte dos Vencedores. Se tem o Monte Sinai lá no Antigo Testamento, tem o Monte Sinai no Novo. O Monte Sinai no Novo, que é chamado de Monte Sião. 2 montes na Bíblia que são interessantes. É o monte do primeiro pacto e o monte do segundo pacto, que é o novo pacto de Jesus. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, uma coisa muito interessante. O povo está caminhando no deserto, e a Bíblia diz que tem uma nuvem, guiando o povo. Aí o povo já vai, e a nuvem está guiando o povo. Já vai, e a nuvem já vai. A nuvem já vai. Quando chega aqui no monte Sinai, a nuvem sobe, cá para cima, e o povo fica aqui embaixo. Só Moisés que vai subir e vai acompanhar a nuvem. Sabe o que isso representa? A nuvem é que levava o povo para a revelação. Deus tinha um propósito. Qual que era o propósito? Pegar o povo e trazer ele para esse monte aqui, olha. Quando Deus falou assim, Moisés, tira o povo do Egito, Deus falou com Moisés, para que tirou o povo do Egito? E é o significado desse monte. Vamos abrir a Bíblia para a gente ver, vamos lá. Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3. Aí, uma coisa que você estiver anotando, você anota aí, essa estação começa em Êxodo capítulo 19 e vai até Números, capítulo 10, do 11 ao 12. Essa estação é tão enorme que ela vai tomar o livro de Levítico todinho e ainda uma parte do livro de Números. Êxodo capítulo 3, exatamente. Nós vamos dar uma lida aí para a gente entender por que esse monte é importante. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o versículo de número 1. Aí diz assim, e apacentava Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, sacerdote de Midian, e levou as ovelhas através do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Aí, olha, uma outra coisa que você também tem que anotar na sua Bíblia ou na sua mente, para você não esquecer. Toda vez que você encontrar Monte Sinai na Bíblia, ele tem 2 nomes. O primeiro nome dele é Monte Sinai e Monte Horebe. Os 2 nomes. Ele chama Monte Horebe e Monte Sinai. Agora, aí diz assim, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor Jeová
no meio de uma chama de fogo, numa sarça, e viu que a sarça ardia e apesar do fogo não se consumia. Então Moisés, intrigado, disse: eu me aproximarei para ver melhor essa grande visão, porque a sarça não se consome. E quando o anjo do Senhor Jeová viu que ele se aproximava para ver o interior da sarça, chamou Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Isso aqui, versículo de número 5. E disse o anjo: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar onde está é santo. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, pois temia olhar para ele. Aí ele fala assim, olha, versículo 7. E disse o Senhor Jeová: eu vi atentamente a aflição do meu povo no Egito, e escutei o seu clamor por causa dos padecimentos que os seus exaustores o submetem, pois conhecia as suas dores. Eu vou pular para o versículo de número 10. Ó, amém? 10. 10. Vem agora que te enviarei a Faraó para que tirares o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés respondeu: mas quem sou eu para ir a Faraó e livrar os filhos de Israel? E 12. O 12 é a chave, ó. E replicou-lhe o Senhor Jeová: certamente eu estarei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Quando tiveres de tirar o povo de Israel, renderei culto a Deus aonde? Nesse monte. Então, qual que era o propósito de Deus? Tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã. Mas só que ele falou: mas você vai tirar o povo do Egito primeiro, antes do povo chegar em Canaã, você vai trazer o povo para esse monte, porque eu quero o quê? Porque eu quero que o povo me preste culto nesse monte. Que monte era esse? É o Monte Sinai. É o Monte Horebe. Então, esse monte tem um significado muito interessante, porque quando Moisés chegou aí, Deus vai falar com Moisés. Aí, olha, Deus vai falar com Moisés. Mas só que Deus vai falar com Moisés numa sarça, e Deus, aqui que eu quero que vocês guardem isso, ó. Vai aparecer uma sarça aqui, e Deus vai falar com Moisés. Quando Deus falar com Moisés nessa sarça, Moisés vai falar com ele assim: ah, Senhor, eu não posso ir lá no Egito, por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Ele vai dar um monte de justificativa para Deus que ele não pode ir. Aí Deus vai fazer uma cura com Moisés. Para Moisés prosseguir, Deus tem que fazer uma cura. Aí qual que é essa cura? Está no versículo de número, está no capítulo 4. 4. O versículo de número 2. Mas o Senhor Jeová lhe disse: que tens em tua mão? E Moisés respondeu: uma vara. Presta atenção. E disse Deus: lança ao solo. E ele lançou ao solo e converteu-se numa serpente, diante da qual Moisés fugiu. Então lhe disse o Senhor Jeová: estende a tua mão e toma pela cauda. E ele estendeu a sua mão e tomou a serpente pela cauda, e ela se tornou uma vara novamente. Aqui, irmãos, tem uma coisa muito interessante. A primeira coisa que aconteceu, ó, a vara de Moisés virou uma serpente. A vara de Moisés virou uma serpente. Por quê? Porque Moisés falou assim: olha, Senhor, se eu for lá, eles não vão acreditar que o Senhor apareceu para mim. Aí Deus falou assim: o que tu tem na tua mão? Aí eu tenho uma vara, joga a vara no chão. Quando ele jogou a vara no chão, a vara virou uma serpente. Aí Moisés começou a fugir da serpente. Aí Deus falou com ele: agora pega a serpente pela cauda. Gente, Moisés, ele não era qualquer pessoa. Você tem uma ideia, Moisés falava 70 idiomas. Moisés, aqui nesse deserto, que ele está vindo do Egito, ele falava todos os idiomas daquela região ali, que era 70 idiomas, ele sabia de tudo. E outra coisa também, Moisés, aqui, Deus está falando com ele: Moisés, pega a serpente pela cauda. Moisés olhou e pensou assim: eu pegar uma serpente pela cauda? Pois eu vim do Egito, o senhor esqueceu? Lá no Egito tem encantador de serpente, lá eles tocam a flauta e pegam a serpente pela cabeça. Como é que eu vou pegar a serpente pela cauda? Se eu pegar a serpente pela cauda, ela vai, me picar. É isso que ele pensou. Aí Deus falou que ele não, pega a serpente pela cauda. Aí ele foi, pegou a serpente pela cauda, na hora, a serpente virou um cajado de novo. Sabe o que representa isso? A serpente, na verdade, tem um formato, você sabe muito bem que aqui a serpente faz isso. Isso aqui é a coroa do faraó,
Todo faraó do Egito tem uma coroa na cabeça. A coroa do faraó é uma cobra, uma serpente. O que apresenta isso? Está dizendo para ele, você tem medo do seu passado? Pois não tenha mais medo do faraó, porque eu vou mudar o seu passado. Por quê? Vocês esqueceram que Moisés matou um egípcio, não foi? Enterrou o egípcio na areia e fugiu de lá por causa do assassinato que ele cometeu? Então ele tinha medo do Egito, ele tinha medo do passado dele. Quando Deus manda ele pegar a serpente pela cauda, está dizendo para ele, não precisa ter medo do seu passado. Aí por isso que Deus tornou a serpente. E esse cajado de Moisés aqui, ele é tremendo. Eu nem vou entrar em detalhe, porque senão eu vou ficar só aqui. Mas esse cajado de Moisés, para você ter ideia, não sei explicar para vocês também, eu não conseguiria explicar, porque tem coisa na Bíblia que não tem muita explicação. Por quê? Mas nós não estamos estudando 42 jornadas? Moisés fez 42 milagres com aquele cajado, certinho. 42 milagres. E olha que teve uma fase que o cajado, com o cajado morto, né? Ele fez 42 milagres com o cajado morto. Imagine se com o cajado vivo. Porque o cajado vira uma serpente aqui, ele estava vivo então. Agora, presta atenção comigo. Aqui, Deus vira para ele, depois que ele falou isso, que ele terminou Eu falei uma coisa errada aqui. Deixa eu voltar na minha mente, que é muita coisa, e às vezes eu falo errado. Eu falei 42 milagres. Foi 42 milagres que aconteceu no deserto, mas com cajado, Moisés estava com o cajado na mão durante os milagres. Mas Moisés fez 15 milagres, porque os outros milagres foram, tipo assim, ele estava com o cajado na mão, mas ele falava e acontecia. Agora, com o cajado tocando, tipo assim, tocou na rocha, a rocha gerou água. Lembra? Ele tocava, aí acontecia o milagre. Foram 15. Mas agora uma coisa interessante. Depois Deus virou para ele e falou assim, Moisés, Então, olha só. O outro detalhe aqui é que Moisés, Deus mandou ele colocar a mão no peito dele. Olha no versículo de número 6. Então acrescentou o Senhor Jeová, põe agora a tua mão no peito, e Moisés pôs a tua mão no seu peito, e retirou. E eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Aí o outro sinal que Deus falou com Moisés no Monte Sinai é o seguinte, põe a mão no seu peito, Moisés, ele colocou a mão ficou leprosa, agora tira, a mão ficou curada. Sabe o que representa isso? Deus está dizendo, a lepra na Bíblia representa pecado, a lepra da Bíblia representa impureza. Deus está mostrando para Moisés, o problema seu é que no seu coração, dentro do seu coração, tem algo que está impuro, que tem que ser purificado. Por isso que ele coloca a mão, fica leproso, e depois ele tira a mão, e a mão dele fica purificada. Aí o que Deus está querendo fazer? Ele está querendo levar o povo e trazer o povo aqui, olha, primeiro, para consertar o coração do povo, porque o coração do povo estava ruim, leproso. Segundo, primeiro, para tirar o medo do povo que eles tinham do faraó. Porque realmente o maior medo do povo é o faraó. Imagina na frente do Mar Vermelho, o faraó veio atrás, eles eram apavorados com o faraó, eles tinham muito medo dele. Aqui o outro era o coração deles, porque eles ficaram 430 anos como escravos no Egito. Se eles eram escravos, eles precisavam de uma cura no coração deles, por ser escravos. Agora, a outra coisa que Deus precisava fazer na vida deles é o seguinte, lembra quando Moisés está no monte, ele fala assim, Moisés, tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu está pisando é santa. Você sabe por quê? Os pés deles precisavam o quê? De uma coisa muito séria. Se eu estou no deserto de sandália, eu não sinto o impacto da carne, meus pés não doem, os meus pés não esquentam, mas quando eu estou no deserto com os meus pés nele, eu vou sentir muito calor. E essa sandália que Moisés usava era uma sandália de crocodilo, tem muito forte que evitava Moisés de pisar. Moisés agora tinha 40 anos, 40 não, ele tinha 80 anos no Monte Horebe. Deus fala com ele, tira a sandália do pé. Sabe o que Deus está falando com ele? A vida inteira você está protegido com essa sandália, agora chegou o tempo de você tirar essa sandália para você ser livre. É isso que ele estava dizendo. E também porque debaixo da sandália dele tinha um solzinho assim, ó. E esse solzinho, que tem dois narizes, tem um nariz e dois olhos, na verdade não é um solzinho por acaso, é um Deus chamado Ra. Aí Deus queria que ele tirasse aquela sandália, porque tinha um Deus Ra ali no pé dele, ou seja, ele estava andando em cima de alguma coisa que ele precisava se tirar. O povo também vai precisar dessas três coisas. Aí Deus está dizendo, olha,
pega o povo, Moisés, e traz o povo para mim até aqui no Monte Sinai, porque aqui no Monte Sinai, que é o Monte Horebe, eu vou fazer uma transformação na vida do povo, eu vou libertar aquele povo. Por isso que Deus falou, olha, traga aquele povo até a mim. Então, no capítulo de número 19, vamos voltar para lá? Êxodo 19. Êxodo capítulo 19. Eles então chegaram lá 3 meses. Aí, eles vão chegar no Monte Sinai, depois de 3 meses. E tem uma outra coisa muito interessante. Eles vão ficar aqui 11 meses e 3 dias. Olha só, até o momento, eles não demoravam nada. Eles ficavam pouco tempo nos lugares. Pouco tempo. Agora, aqui no Monte Sinai, eles vão ficar acampados aqui, olha, 11 meses. 11 meses e 3 dias. A Bíblia diz que eles vão ficar 11 meses e 3 dias. Sabe o que é isso? Eles vão ficar esse tempo todo lá. O tempo todo lá. Por quê? Porque Deus vai fazer uma transformação na vida deles muito grande aqui, olha. Para você ter ideia, são 7 temas que vai estar dentro do Monte Sinai que Deus vai fazer. Olha só, começa em Êxodo 19 e vai até Números, capítulo 10. É muito. Para você ver, aqui, um livro inteirinho chamado Levítico, vai ser aqui, ó. Tudo vai ser aqui, ó. Tudo vai ser aqui, ó. Tudo eles vão aprender aqui no Monte Sinai. Então, vamos começar a ler aqui para a gente pelo menos entrar em alguns temas hoje. Rapidamente. Capítulo 19. Versículo 1 nós lemos, né? Vamos ler o versículo 2. Viajaram de Refidim até o deserto de Sinai e se acamparam no deserto. Israel se acampou ali de frente ao monte. Está vendo o que eu falei? Eles ficaram acampados ali de frente ao monte. Versículo 3. Moisés subiu até Deus, atendendo o seu chamado, e lhe disse o Senhor Jeová: assim dirás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Viu que aí o versículo 3 é a primeira subida. A primeira subida, então, eu vou colocar ela aqui, ó. Primeira subida. São 11. São 11 subidas, né? A primeira subida, ela começa no versículo 3 e vai até o versículo 8. A primeira subida. Essa primeira subida aí, Deus chama Moisés e fala, chama Moisés. Aí Deus fala com Moisés, 4. Agora Deus vai começar a falar com ele, olha. Vós sois testemunhas do que eu fiz aos egípcios. O que Deus está falando? Vocês lembram que eu abri o mar vermelho, matei Faraó, tirei vocês do Egito? E como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Sabe o que Deus está dizendo? O povo, irmãos, caminhou esses dias aqui, olha, eles caminharam durante 3 meses aqui, ó. 3 meses. Essa caneta minha está no fim. 3 meses, ó. Eles caminharam 3 meses até chegar no Monte Sinai. Aí, como que Deus levou eles? Olha o versículo de número... Como vos levei sobre asas de águia. Sabe o que é isso? As 2 mãos de Deus estavam debaixo do deserto, como se fosse uma esteira. Imagina uma esteira. As mãos de Deus foi assim, ó, e o povo em cima das mãos de Deus, e Deus levando o povo como asa de águia. Por que eles foram rápido até chegar aqui? 3 meses. Ninguém sobrevive num deserto terrível desse tanto tempo assim, esse tanto de gente. Mas como é que eles foram? Assim, ó. Deus levou ele como asa de águia. Tem 2 lugares na Bíblia que a Bíblia fala que Deus vai trabalhar com asa de águia. Aqui em Êxodo e lá em Apocalipse capítulo 12. Se eu não me engano, versículo 4. Vamos lá. Só para a gente ver esse versículo rapidinho. 12, 4. Apocalipse 12, versículo 4. 12, versículo 4. Ó. E a sua cauda... Não é 12, 4? Acho que eu estou errado. Peraí. É 12, 14. É 12, 14. E foram dadas à mulher 2 asas como 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto, para longe do dragão,
ao seu lugar onde receberá sustento durante um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Que isso aqui, na verdade, esse capítulo aqui, capítulo 2 de Apocalipse, fala da mulher e o dragão. A mulher que vai gerar um filho varão, né? A mulher vai gerar um filho varão, e a mulher vai fugir para o deserto, como a grande asa de águia, porque o dragão vai perseguir a mulher. Isso aqui do Apocalipse, isso aqui é outra coisa. Isso aqui está falando lá quando vai acontecer o rapto dos vencedores e a mulher vai ficar na terra sendo perseguida pelo dragão. Na verdade, isso é outro assunto, mas a mulher representa, na tipologia, a igreja. O menino que ela vai gerar, o filho varão, é os vencedores, e a mulher vai ficar pagando tribulação, e os vencedores vão ser raptados. Vão para o trono. Isso é uma simbologia. E também, a mulher, na verdade, essa mulher representa um monte de coisa. A mulher representa Maria, representa Israel e representa a igreja. É três tipos que a mulher tem. Mas esse aí é um outro assunto bem longo, que é outro assunto. Vamos falar só desse nosso aqui. Mas por que a mulher está com asa de águia ali? Porque aquela mulher representa um momento de salvação. Assim também, o povo estava vindo aqui, olha, porque Deus estava livrando o povo, carregando o povo debaixo de asas de águia. Porque na Bíblia, quando você vai estudar, você vai ver que cada um escolheu uma coisa. Cada um escolheu uma coisa, não. Cada um tem uma simbologia. Deus na Bíblia, o símbolo dele é também a águia. Um dos símbolos de Deus na Bíblia é a águia. Por isso que fala as mãos dele serem sustentadas. Vamos voltar para Êxodo 19. Então, eu vos trouxe até aqui com asa de águia. Versículo 4. Vós sois testemunha do que eu fiz. Então, nós já falamos sobre isso. 5. Agora, ouvides a minha voz. Se ouvides a minha voz, presta atenção. E guardares o meu pacto, vós sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque minha é toda a terra. Olha o 8. E todo o povo respondeu em coro: nós faremos tudo o que o Senhor Jeová tem dito. E Moisés transmitiu ao Senhor Jeová as palavras do... Então aqui, olha, a gente tem que ler a Bíblia com o Espírito Santo para a gente entender. Deus falou com Moisés: Moisés, o que eu quero? Eu quero que o povo torne para mim o quê? Primeiro, propriedade particular ou peculiar entre todos os povos, porque minha é toda a terra. Então Deus queria fazer o quê? Tornar o povo o quê? Sacerdócio real. O povo ia ser o sacerdote, o povo ia ser o sacerdote da terra inteira. Esse povo, gente, que é 3 milhões de pessoas, que Deus tirou do Egito e trouxe para aqui, Deus tinha um plano. Qual que é o plano? Deus não usou Moisés com aquele cajado para ir lá e tirar o povo do Egito e derramar 10 pragas lá, tirar o povo do Egito, o faraó morreu afogado com o povo todo, aquele negócio todo. Assim Deus ia fazer com cada um que estava aqui, ó. O mesmo que Deus fez com Moisés, Deus ia fazer com eles. Sabe o que eles iam ser? Eles iam ser o sacerdote da terra inteira. Por exemplo, todo mundo inteiro ia procurar Israel para Israel orar, interceder a Deus por eles. Sabe como é que seria? Por exemplo, é como se fosse assim, ó, é como se, pra você entender melhor, é como se essa crise está acontecendo aqui agora, a pandemia. Todos os povos da terra iam lá em Israel, procurar o povo de Israel para eles orarem. Falaram assim: nós viemos aqui para vocês interceder a Deus por nós. Eles seriam isso. Estão entendendo? Seria o sacerdócio real da terra inteira. Toda a terra veria eles como sacerdotes. Só que Deus falou com eles: se ouvides a minha voz. Aí Moisés foi lá e Deus falou com eles: olha, Moisés, aqui na primeira, Moisés, fala com eles que eu quero fazer sacerdote meu. Moisés desceu, falou com eles: olha, Deus mandou falar isso com vocês, que vocês vão ser sacerdotes dele, vão ser sacerdotes na terra inteira. Aí o que o povo falou? Olha o versículo aí, ó. Todo o povo em coro, olha o versículo. Todo mundo em coro: faremos tudo quanto o Senhor tem dito, não foi? Não foi? Aí o que Moisés fez? Moisés falou com o povo falou: pode voltar lá, Moisés. Falar: o que nós vamos fazer? Tudo que ele pediu. Aí Moisés sobe de novo, a segunda subida. Aí Moisés sobe agora. Aí quando Moisés sobe, aí Deus vai falar com ele. Olha o versículo de número
9. Começa no 9 aí, ó. Olha o 9. A segunda subida começa no 8, né? E Moisés transmitiu ao Senhor Jeová as palavras do povo. Aí Deus está falando agora com Moisés na segunda subida. Então o Senhor Jeová disse a Moisés: eis que eu virei a ti, presta atenção, no meio de uma densa nuvem, para que o povo ouça enquanto eu falar contigo, e para que também creiam em ti para sempre. E Moisés transmitiu novamente ao Senhor Jeová as palavras do povo. E disse mais o Senhor Jeová a Moisés. Aí começa, ó. O que começa, ó? Aqui a segunda subida. Deus agora vai falar com Moisés, ó. O que Moisés tem que fazer? 10. E disse mais o Senhor Jeová a Moisés: vai ao povo e diz-lhe que se santifique hoje e amanhã, e lavem as suas vestiduras. Lavem as suas vestiduras. E estejam preparados para o terceiro, tá vendo? Olha aí de novo. Terceiro dia, porque no terceiro dia descerá o Senhor Jeová à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu marcarás ao povo um limite ao redor, advertindo: guardai-vos de subir no monte ou de tocar no seu termo, porque aquele que tocar no termo do monte morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque aquele que o fizer será apredejado ou asseteado. Seja homem ou animal, não há de ficar com vida. Quando prolongares o som do chofar, então poderão subir ao monte. E desceu Moisés do monte, santificou o povo, e eles lavaram as suas vestiduras. Espera aí que eu vou ter que parar aqui devagarinho, que é muita coisa. Primeiro, Deus falou com Moisés, então, que era para ele descer lá, falar com o povo, que Deus ia descer aqui no Monte Sinai, que Deus mesmo ia descer no Monte Sinai. Presta atenção. Deus mesmo ia descer no Monte Sinai, e aqui ia ter uma nuvem espessa aqui. Essa nuvem aqui é um segredo. Deus não pode, ninguém pode falar com Deus se não tiver uma nuvem, senão a pessoa morre. Essa nuvem, hoje é a misericórdia de Deus, mas mesmo assim você tem que ter a nuvem. Se você não tiver nuvem, Deus não se manifesta. O que é a nuvem? A nuvem era o que eles faziam lá. Tem aquela canção que a gente canta no Santo dos Santos, lembra? A fumaça minha... alguma coisa assim. Então, essa fumaça é isso. Eles tinham que fazer um incenso. O sacerdote tinha os pozinhos na mão para fazer aquilo ali. Isso aí é a nossa vida espiritual. Tem um monte de significado que eu não vou entrar agora, mas ele tinha que ter sangue, tinha que ter incenso, ele tinha que ter sangue, tinha que ter incenso, tinha que ter comido os pães, tinha que ter acendido o candelabro, e para fazer isso tudo. Isso aqui, durante essa ministração do Sinai, eu vou falar sobre isso, vocês vão entender, mas tinha que fazer a nuvem. Se a nuvem não aparecesse, eles morreriam. Mas presta atenção, aí Deus ia mandar uma nuvem, aqui ia ter o toque do chofar. O que é isso? A presença de Deus ia manifestar, Deus ia descer aqui para falar com eles. Mas a primeira coisa que eles tinham que fazer é santificar. Essa palavra santificação, infelizmente, se eu te perguntar o que é santificação, no nosso tempo, a maioria das pessoas, elas usa essa palavra santificação erradamente. Elas acham que santificação é, por exemplo, eu não pecar, e não tem nada a ver. Eu não pecar e andar reto diante do Senhor é santidade. Eu tenho que andar em santidade. Mas santificação, ninguém consegue fazer isso. Eu sei que a gente canta, a gente fala, mas só que, biblicamente falando, o que é santificação? É pagar um preço. Mas que preço é esse? É uma coisa que você não precisa, que você não consegue pagar. Aí, se eu te perguntar uma coisa, se você falar comigo que santificação é eu me purificar dos pecados todo dia, aí eu vou ter que dizer para você que Jesus pecou. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim, olha, eu me santifico por eles. Se Jesus fala eu me santifico, lá em João 14, não pode, como é que Jesus vai falar eu me santifico? Eu cometi um pecado, então eu tenho que me santificar. Se Jesus falou eu me santifico, representa o seguinte, que Jesus pecou e ele está se limpando. Então a palavra santificação não é isso que as pessoas ensinam. Por quê? Biblicamente falando é outra coisa. Quer ver? Vamos ver o que é santificação. Rapidinho. Está lá em Êxodo capítulo 20, Levítico.
Santificar é pagar um preço por alguma coisa. Por exemplo, lá eles santificavam até gato, cachorro, cavalo, tudo é santificável. Quer ver? Vamos ver lá, rapidinho. Levítico 27. A palavra santificação é eu pagar um preço por alguma coisa. Não é como as pessoas dizem, santificar é você se purificar de alguma coisa. Isso é santidade. Existe uma diferença muito grande da palavra santidade para a palavra santificação. Santificação é um preço que ninguém pode pagar. Só Jesus pagou por mim e por você, com o sangue dele na cruz. Olha o versículo de número 1. Levítico 27. 27. Essa aula nem é sobre santificação, mas eu tenho que explicar um pouquinho aqui, porque nós vamos falar sobre Moisés, Deus já mandou o povo santificar. E você me fala a hora aí, viu? Quando tiver ok, porque senão eu passo da hora, sem perceber, não sei quantas horas aqui agora. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, se um homem fizer um voto ou promessa ao Senhor Jeová, as pessoas serão o quê? Santificadas ao Senhor segundo a tua estimativa. Eu sei que deve ter umas versões diferentes aí, mas vamos ver. A tua estimativa para o homem de 20 a 60 anos de idade será quanto? 50 ciclos. Que isso? É 565 gramas sagrados, segundo o ciclo do santuário. Sabe o que é isso aqui? Isso é prata, né? Ciclo de prata. O que é isso aqui? Olha, se eu tivesse de 20 a 60 anos, para me santificar, eu tinha que dar 50 ciclos. Por exemplo, eu vou lá, vocês entenderem melhor. Eu vou lá e falo com o sacerdote assim: olha, eu quero me santificar. Quantos anos que você tem? Aí eu tenho, por exemplo, 25 anos, quem me dera. Eu tenho 25, você tem 25 anos? Tem. Você tem 25? Então você tem que pagar 50 ciclos de prata para me santificar você. Aí ele pagava, o sacerdote abençoava ele, estava santificado. Presta atenção, é isso que está falando aqui. Vamos continuar. Se for mulher, sua estimativa será de 30. Então a mulher tinha que pagar R$30 para ser santificada. Mas tinha que pagar R$30, 30 ciclos para ser santificada. Agora volta lá. Não, como é que é? Tá o que está escrito aí? Por exemplo, se for mulher, a estimativa será de 30 ciclos. Agora, vamos pagar mais caro. Agora, olha só. Vou pular cá para baixo para você ver, ó. Criança, olha a criança, versículo 6. E quando se tratar de uma criança, de 1 mês a 5 anos, a tua avaliação será de 5 ciclos de prata para o menino e 3 ciclos para a menina. Viu? Para santificar ela. Agora você está achando isso aí? Quer ver? Tem mais, olha. Olha o 9. Olha o 9 agora. Olha o 9. Se aquilo que ele ofereceu ao Senhor for um animal puro... Não é esse que eu queria, não. Eu queria da casa. A casa está lá no 14. 14? É. E quando o homem santificar a sua casa, irmãos, olha aí, você está vendo? Não é algo que eu estou inventando, está muito claro. Só que, infelizmente, as pessoas colocaram isso como outra coisa. Quando o homem santificar a tua casa para ser santa ao Senhor Jeová, o sacerdote fará estimativa, se for boa ou se for má, conforme o sacerdote avaliar, assim será. Quer dizer, eu podia até santificar a minha casa. Eu pagava um preço para santificar a minha casa. Está entendendo o que é isso? Eu pagava um preço para santificar aquilo que eu queria. Por exemplo, o meu computador, eu não posso pegar o meu computador e falar assim: ó Senhor, eu consagro esse computador ao Senhor, não. Se eu falar isso, eu estou frito. Sabe por quê? Porque consagração é uma coisa, santificação é outra. Sabe o que é consagração? Está aqui mesmo, no 28. No 28? Não, estou no 27. O 27. Lê o 27, 26 para você ver. O que é consagração? 27, 26. Mas o primogênito de um animal... Não é esse que eu queria, não. Eu queria outro aqui. Eu peguei do animal, né? Mas deixa eu escolher um outro aqui mais... sem ser animal. O 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada, daquilo que alguém consagrar irrevogavelmente ao Senhor Jeová, de suas possessões, será homem ou animal ou campo da sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado.
Pois tudo que é consagrado irrogavelmente ao Senhor Jeová é santíssimo ao Senhor. Se eu consagrar o meu computador, eu tenho que pegar ele e falar com ele aqui, pastor, estou te entregando o computador aqui, esse computador agora é da igreja. Se eu levar ele para minha casa, ele vira anátema. Sabe o que é anátema? Maldição. Ou seja, eu não posso consagrar nada. Se eu consagrar uma coisa que não é minha, por exemplo, eu falo assim, não, eu comprei um violão, eu vou pedir o pastor para ele consagrar ele, faz isso demais. Só que a pessoa não sabe que o violão vai arrebentar a corda, vai estragar, vai empenar, o computador pifa. Quantos carros que o motor vira uma porqueira, vai no conserto direto. Por quê? Porque ele vira e fala assim, ô, pastor, consagra o meu carro. Aí, infelizmente, alguns, por falta de entendimento, vai lá e unge e consagra aquele carro. Se você consagrar, tem que ler isso aqui, ó, é anátema. Sabe o que Ana fez? Ela consagrou Samuel. Como ela consagrou Samuel, ela teve que devolver para Deus. Por isso que ela entregou na mão de Deus. Se eu consagrei, eu tenho que entregar para Deus. Aí o que eu faço? Santifica. Aí você fala, pastor, mas santificar, porque, sabe por quê? Porque a maioria de nós aprendeu que santificação é você andar certinho. Se a pessoa mente, faz errado alguma coisa, ela tem que, aí ele fala assim, fulano tem que se santificar. Porque santificar é o que para as pessoas? É não cometer pecado. Se eu cometi pecado, eu tenho que santificar. Só que não, santificação é pagar um preço. Naquela época pagava um preço. A gente vê, por exemplo, o catolicismo. Tem nada contra eles e nem nada a favor também. Mas lá, por exemplo, o que eles fazem? Eles consagram, o Papa santifica alguém. Por exemplo, tem que pagar tantos para santificar a Madre de Calcutá, não é? De onde que eles tiraram isso? Isso é bíblico, é real. Só que eles fazem para ganhar o dia do povo, né? Mas, biblicamente falando, o que é santificar? É eu pegar o meu computador e falar assim, Senhor, eu quero santificar esse computador. O que eu vou fazer? Ah, Senhor, eu vou dar uma oferta por ele. Eu vou lá e coloco no gasofilar a sua oferta e falo, Deus, essa aqui é uma oferta pelo meu computador. É uma oferta de santificação pelo meu computador. Não tem vírus que aguente ele, porque eu santifiquei ele ao Senhor. Entendeu? Isso é santificação. Como é que é? Não, hoje é uma oferta ao Senhor. Por quê? Vou explicar agora. Você pode escolher a oferta e dar. Você não precisa olhar ali, aqui em Levítico, como era antes, não. Por quê? Por causa de um preço só que foi pago. Como Jesus pagou um preço por nós, por exemplo, o que Jesus fez? Ele morreu na cruz para pagar um preço. Qual que era o preço? Para pagar o sangue, entendeu? A Bíblia não fala que nós somos comprados por um preço de sangue? Esse preço que Jesus pagou por nós todos, foi o preço de sangue que ele pagou. Então ele se santificou por mim e por você. E a prova, é só nós abrir aqui, ó. Vamos ler aí para você ver. Ele falando isso, João, eu tenho que lembrar na minha mente onde que é. Ele fala assim, ó, eu me santifico, é 17. Eu acredito que é João capítulo 17. Vamos ver lá. Se eu não me engano é 17. Eu me santifico por eles, deixa eu ver aqui onde que é o capítulo que eu estou querendo. Eu acredito que é 17 mesmo, espera aí. Lê para mim. João 17, 9? 17, 9. Não, 17, 9 é outro, mas ele está aqui pertinho aí mesmo, é 17 mesmo. É no 17, é no 17, 19. 17, 19. Ó, João capítulo 17, versículo 19, diz assim, olha, por eles eu me santifico, para que na verdade eles também sejam o quê? Santificados. Irmãos, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olha, se eu falar para você, existe um livro, eu não vou citar o nome do livro porque não é nem necessário, mas é um livro de teologia sistemática antigo, Mike Pian, se eu não me engano. Ele fala sobre, foi um dos que trouxe essa doutrina de santificação. Essa doutrina de santificação, qual que é a doutrina de santificação? É o seguinte, eu falo com você assim, irmã, você tem que andar, você tem que santificar, irmã. Você tem que santificar. A Bíblia fala assim, olha, sem santificação, ninguém verá Deus. Por quê? Sem alguém pagar um preço de sangue por você, você nunca poderá ver a Deus. Porque é Jesus que pagou o preço por nós. Olha o que ele fala aqui, olha. Por eles eu me santifico. Se eu falar assim, olha, olhando para vocês assim, olha, irmãos, eu me santifico por você. O que você pensa na hora? A maioria das pessoas lá fora, que são evangélicos, se você chegar para ele e falar assim, ó, irmão, eu estou me santificando, o que ele pensa na hora? Na hora ele fala assim, quer dizer que o irmão está jejuando, o irmão não está pecando, o irmão não está mentindo, não está fazendo nada errado, você está se santificando.
A gente pensa isso, né? Agora, se você pensa isso do irmão lá fora, ou do irmão aqui dentro, agora eu quero ver você pensar isso sobre Jesus. Olha o que ele fala. Por eles eu me santifico. Se Jesus está falando que eu me santifico, ele está falando assim, olha, eu pequei e eu estou consertando, não é não? Entenderam? Eu estou pecando, então. Ele está falando assim, ó, por eles eu me santifico. Vamos tirar Jesus da história, colocar eu. Aí eu falar assim, olha, pela obra de Deus eu me santifico. O que a pessoa pensa na hora? A pessoa pegou o microfone e fala, irmãos, pela obra de Deus eu me santifico. Você pensa assim, aquele irmão ali está falando que ele não peca, que ele não rouba, que ele não sai fazendo nada de errado pela obra de Deus. Não é isso que a gente pensa, irmãos? Porque foi assim que foi batido na tecla há anos. Mas só que na Bíblia, é o que eu digo, você não pode ouvir, você tem que ler. E pela Bíblia, sabe o que a Bíblia está dizendo? Jesus falou, por eles eu me santifico. Ele não está falando que ele tem pecado, não. Ele está falando que ele vai pagar um preço de sangue por nós. Porque para alguém ser santificado, teria que ser pagar um preço. E outra coisa, isso aqui é só um argumento, mas tem tantos na Bíblia. Por exemplo, Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ele fala assim, olha, vós sois santificados. Depois ele chama eles de impuro. Por quê? Porque a santificação, isso que eu vou te falar. Santificação você não pode fazer, nunca. Só Jesus fez por você. Você não pode santificar, porque Jesus já santificou por você. O que você tem que fazer então, irmão? Você tem que andar em santidade. Aí sim. O que é santidade? É o modo que eu ando diante do Senhor, fora do pecado. Eu ando em santidade, por quê? Porque eu busco ao Senhor e quero viver em santidade. É isso sim. Agora, santificação, tem uma música linda, santificação, e lá a mulher está querendo dizer que você não pode cometer nenhum pecado. Só, irmãos, que você já foi santificado por Jesus. Jesus morreu, pagou o preço por você na cruz, você aceitou ele, acabou. Você agora não está mais no velho Adão, você está no último Adão que é Jesus, então você foi santificado. Agora, quando Moisés, outra hora a gente dá um estudo só sobre santificação na Bíblia inteira, você vai ver que todos os lugares na Bíblia, tanto que tem depois você pode ler, não posso entrar lá agora, lá em Atos, Paulo fala assim, olha, eu acabei de me santificar. O que ele está querendo dizer? Que ele foi lá, e ainda fala que ele rapou a cabeça e pagou o voto de santificação. Que ele rapou a cabeça dele, ficou zerado na cabeça dele e pagou o voto de santificação. Porque a santificação na Bíblia era pagar alguma coisa. Agora, e hoje? A pergunta do Diego. E hoje? O que eu faço? Eu quero santificar uma coisa. Eu vou pagar que preço? Eu vou olhar um preço estimativo? Não. Você vai pensar, Jesus já pagou o preço por mim, mas eu quero santificar uma coisa, o que eu faço? Eu vou pagar um preço por aquilo ali, eu vou dar uma oferta àquilo ali. É igual, por exemplo, se você vai apresentar uma criança na igreja, a apresentação na igreja, as pessoas, eu não sei aqui o costume dos irmãos, mas o certo, a minha filha mesmo foi assim que fez, o certo mesmo é você fazer uma festa na igreja, convidar os irmãos e apresentar o seu filho. Mas você não só apresenta o seu filho, na igreja, não é só, não é só, não é só apresentar, mas o que eu queria falar não é isso não. Eu queria falar o seguinte, você vai pedir o pastor apresentar o seu filho, mesmo que você não faça uma festa, mas se você fizer, na hora que você for apresentar, espera um dia para você apresentar o seu filho, no dia que você for apresentar o seu filho, você vai trazer uma oferta também abençoar, para Deus abençoar o seu filho. Jesus, quando foi apresentado, levaram o quê? 2 pombinhas, não foi? 2 pombinhas. Por quê? Porque aquilo ali é o quê? Uma apresentação de oferta de santificação, para colocar o filho diante do Senhor, entenderam? É a mesma coisa, só que tem um porém, ali é uma oferta de quê? Para aquela criança, é como se eu for dar uma oferta para aquela criança, para algo acerca dela. É lógico que Jesus levou 2 pombinhos, porque a Bíblia também não pode ser incoerente. Era para Jesus levar um cordeiro, mas como é que o cordeiro vai levar outro cordeiro, entenderam? Por isso que ele levou 2 pombinhos, que é a oferta mais pobre, porque tinha 2 pombinhos, a mais pobre, um cordeiro, classe média, e um boi, o rico. Só que Deus permitiu que José e Maria não pudessem levar um cordeiro, mas levassem o quê? 2 pombinhas, porque já pensou eles levar um cordeiro, sendo que o cordeiro estava nos braços? Jesus era o cordeiro, entenderam? Por isso que ele não permitiu. Mas agora, vamos entender aqui agora, para a gente finalizar essa parte, depois a gente continua nessa parte aqui, ó. Olha o que Moisés fez. Vamos para Êxodo 19, para mim finalizar essa parte aqui, nós vamos continuar essa aula sobre isso. 19.
Êxodo capítulo 19, de novo, para me finalizar, só essa primeira parte. Ó, Êxodo 19, e o versículo de número 14. Desceu Moisés do monte e santificou o quê? O povo. E eles lavaram as suas vestimentas. Duas coisas aqui, olha. Santificar é uma coisa, lavar as vestimentas é outra. Por que eles tinham que lavar as vestimentas? Aqui fala da lavagem, porque toda vez que eles iam entrar na presença do Senhor, eles tinham que se lavar, porque aquelas vestes que eles estavam ali, para Deus, quando ele usa essa palavra, lavar as vestimentas aqui, olha, representa o quê? Um ritual de purificação. Sempre quando Deus vai fazer alguma coisa, a água tem que estar presente, entenderam? Por isso que eles vão se lavar. Primeiro eles santificam, depois vão lavar. Para quê? Para subir para o monte. Então, Moisés santificou ele, lavou as vestes. Por quê? Porque isso aqui, mais na frente vocês vão entender. É porque a Bíblia, Deus estava começando o tabernáculo na Bíblia. A gente acha que só tem um tabernáculo na Bíblia, então são 9. E o primeiro começa aqui, ó, que é a bacia do tabernáculo, é lavar aí, ó, se lavar. Amém? Aí eles vão subir. Na nossa próxima aula, vou mostrar para vocês o que aconteceu. Sabe por quê? Porque foi tudo preparado para o povo subir, mas o povo não vai subir. Entenderam? Eles falaram que ia fazer o que Deus ia falar, mas só que o culto de Deus é muito diferente. Eles começaram a ver trovão, vozes, relâmpago. Imagina um vulcão entrando em erupção. O Monte Sinai é igual um vulcão, entrou em erupção, começou a sair fogo para todo lado, esse cara com medo. E só Moisés subiu, o povo ficou embaixo. Aí nós vamos aprender sobre isso, que é por isso que estabeleceu que só um podia entrar no templo e o resto não podia, porque o povo não quis. O povo vai ficar aqui embaixo, só Moisés que vai subir. Na hora certa, só Moisés vai subir. Nós vamos ver isso. Eu nem vou desmanchar isso aqui não. Nós vamos ver isso, que eu vou continuar daqui, nessa parte dessa subida aqui. Amém?